Irmãos, tudo bem? Continuando nosso tempo juntos, meditando sobre os ensinamentos de Jesus, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder das parábolas. E por que Jesus falava tanto através de parábolas? Jesus era muito bom em comunicação. Ele atingia vários grupos, várias camadas da sociedade, das pessoas ao seu redor, e uma das maneiras que ele mais usou para comunicar foram as parábolas. Jesus falou quase 40 parábolas. Não parece tanto assim quando a gente lê, porque a gente presta atenção naquelas parábolas grandes, nas grandes histórias que ele contava. Mas ele tinha também algumas parábolas bem pequenininhas e elas comunicavam aquilo que ele queria trazer, a mensagem, o ensino que ele queria trazer naquele momento. Agora vamos pensar um pouquinho em parábolas. Parábola é uma palavra grega que significa basicamente algo que se coloca lado a lado com alguma outra coisa para explicar uma situação, um ensino, um pensamento que às vezes é difícil de explicar, profundo, complexo. Então, essa comparação nos ajuda a entender uma verdade mais profunda. É basicamente uma ilustração, uma metáfora, né? Uma comparação. Isso é uma parábola. No Antigo Testamento, nós temos o livro de Provérbios, que são parábolas também. Parábola não é apenas uma história que se conta, mas é uma ilustração, um pensamento que é colocado para a compreensão dos ouvintes ou dos leitores, né? No passado eram mais ouvintes mesmo. É uma arte, um bom recurso de comunicação. E quem sabe fazer uso desse recurso geralmente se é, geralmente se faz entender com mais facilidade, né? Comunica melhor, vamos dizer assim. A finalidade era o discipulado, era a formação daquelas pessoas, né? Hoje a gente poderia dizer assim, formação cristã, né? A formação do discípulo, do crente, daquele que quer seguir os caminhos do Senhor e precisa ser ensinado. Porque o discipulado, meus irmãos, ele não acontece assim por osmose, de forma espontânea e natural. O discipulado tem que ser intencional. Apesar de que algumas pessoas pensam que Jesus era muito espontâneo, mas ele tinha intenção por trás. Era digamos assim, uma espontaneidade elaborada, planejada, com intenção de alcançar algo. Não é uma coisa assim, eu acordo hoje e as coisas acontecem. Então, o discipulado naquela época e hoje também, ele tem que ser planejado, ele tem que ser intencional, ele tem que ser elaborado, senão ele não acontece, né? Ele não acontece, pelo menos não bem, né? Não fica bom. Ah, ele também tem que ser o discipulado, a formação cristã, ele tem que ser persistente e prático. Tem que ser de forma que as pessoas possam praticar. E as parábolas eram. Você vê que Jesus, quais os exemplos que ele usava? Questões de agricultura, questões de dona de casa procurando as moedas, questões práticas que eram vivenciadas naquela sociedade, para que as pessoas pudessem se identificar, se relacionar com aqueles exemplos e fazer sentido na cabeça delas, né? Então tem que ser prático. Jesus era prático, sim, era persistente, mas era muito intencional. Por ele era o mestre, né? O grande mestre, Jesus. As parábolas, elas têm
a capacidade de alcançar as mentes mais simples. Não precisa saber as letras, não precisa ser uma pessoa estudada, né? Com muito conhecimento técnico, com uma pessoa formada nas academias. Não, pessoas simples, agricultores, pescadores, donas de casa, profissionais em todas as áreas, mas os simples e também os estudados poderiam entender. Dependia muito do coração, né, do desejo pela palavra de Deus, do desejo por Jesus, do desejo pelas coisas do reino dos céus. Então, as parábolas, as histórias, né, as parábolas, elas alcançam as mentes mais simples e as mentes mais estudadas. Elas também têm um poder de fixação. Lembra que antigamente tudo era memorizado, as pessoas tinham que memorizar muito, gastar muito tempo memorizando, e isso vinha desde a infância, né? Eles eram ensinados desta forma, a cultura era nessa direção. Desde a infância iam memorizando os textos bíblicos, as histórias, as parábolas, elas ajudam muito na memorização, na fixação, porque todos nós nos relacionamos bem com histórias. Todos nós nos relacionamos bem com parábolas, como se pode dizer, aquelas historinhas que a gente aprendia na infância, aquelas pegadinhas, né? O que é? Que é assim, assim, assim. Lembra? Os mais velhos lembram, né? Que quando a gente era criança tinha muito isso. Por quê? As pessoas da minha geração ainda se relacionavam bastante com a memorização. E os nossos pais e avós eram muito espertos e contavam muito essas histórias e essas pegadinhas, né? O que é? Para a gente memorizar coisas, memorizar princípios, memorizar ensinamentos mesmo, né, que vinham de geração a geração, né? Então, hoje isso é menos, por quê? Por causa das telas. Porque a gente memoriza onde? No celular, a gente anota, né? Então, essa questão de historinhas para memorização, elas estão bem menos hoje. Mas ainda assim, toda criança gosta de histórias. E os mais velhos também, não são somente as crianças, não. Então, as parábolas têm um poder de fixação, porque elas têm narrativas. E as narrativas captam nosso interesse. Quem é que não gosta de uma boa novela? Quem é que não gosta de um bom enredo, de um filme, né? Uma história. Você fica curioso, o que vai acontecer com essa pessoa? Como que ela vai responder a isto? Será que vai acabar bem? Será que o malvado será devidamente punido, né? Será que o inocente será protegido? E as histórias trazem esses enredos gostosos, né? Algumas histórias são péssimas, é claro. Mas eu tô falando das boas histórias. E as parábolas de Jesus eram boas histórias, eram bons ensinamentos que vinham embutidos dentro dessas histórias, captavam o interesse até mesmo daqueles que não gostavam de Jesus. Claro que eles ouviam e eles ficavam buscando alguma coisa negativa para pegar Jesus, para fazer uma pegadinha, né? E a gente sabe que os maus até hoje são assim, né? Os inimigos da cruz, os inimigos daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é justo. Até hoje eles têm as mesmas táticas. Eles querem pegar alguma coisa para te acusar, né? E Jesus teve muita sabedoria nisso. Como eu disse, ele ensinou dezenas de parábolas, ele teve dezenas de histórias. Agora, lá no Antigo Testamento, Salmos já falava de forma profética que Jesus ensinaria desse jeito. Salmos 78, versículo 2 diz: abrirei os meus lábios para proferir
parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Mateus 13, 34 também fala o seguinte, deixa eu pegar aqui. Mateus 13, 34 diz: Jesus disse todas estas coisas à multidão, às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, Jesus, como eu já falei, estava ensinando, e não apenas ensinando. Ele ensinava, sim, mas ele também tentava, as suas parábolas, suas histórias, era para cutucar, para trazer o interesse, para despertar as pessoas e elas se interessarem por aquilo que ele tinha de profundo para ensinar. As parábolas, elas revelam os mistérios do coração de Deus, como já foi dito ali, né? As intenções de Deus. Então, as parábolas têm dentro delas, elas vão se desdobrando de forma que quem ouve vai comparando e vai entendendo. Ah, então o pai é assim também. Ah, por exemplo, na parábola do filho, a gente chama de filho pródigo, né? Mas, na verdade, esse não é um bom nome. Nessa parábola, aí as pessoas que vão entendendo, então esse pai representa Deus, que interessante, Deus é assim, Deus age desta forma, puxa vida, né? Eu nunca tinha pensado em Deus agindo como esse pai agiu. Isso é só um exemplo, claro, né? Elas mostram a intenção do coração de Deus. As parábolas também escondem os tesouros de quem tem o coração duro, porque Jesus fala sobre isso, né? E aquelas pessoas que têm o coração endurecido, meus irmãos, Deus é muito, muito misericordioso, muito bondoso. E ele não quer jogar mais acusação em cima das pessoas que já estão acusadas. Ele não quer colocar mais condenação em cima de quem já está condenado. Ele não esmaga a cana que está fumegante, a cana que está... Aquilo que não presta mais, Deus não vai lá e pisoteia e termina de acabar. Ele não tem esse coração, né? Porque ele sempre quer restaurar, ele sempre quer trazer para ele. A Bíblia fala que enquanto há vida, há esperança. Então, ele sempre joga nessa direção, né? De dar oportunidade e de ter esperança na restauração da pessoa, né? No interesse da pessoa de voltar-se para ele. Então, para proteger essas pessoas de coração endurecido, Deus, ele usou, Jesus, né? Usou parábolas para que essas pessoas não compreendessem. Porque quando a pessoa tem um coração duro, quando ela não quer Jesus, acontece uma coisa que é bom, é bom. As verdades passam por cima da cabeça dessa pessoa. Entra aqui, sai aqui. Ela não capta, ela não entende. Você já viu um ímpio tentando explicar a Bíblia? Gente, é a coisa mais... É até engraçado, porque a gente olha e fala assim, gente, como assim que ele não entende isso? Então ele está pensando que a Bíblia tá falando isso e a gente sabe que não está falando nada daquilo. Mas por que ele entende completamente diferente? Porque ele tem o coração duro, então ele não consegue enxergar, não tem seus olhos abertos, não tem seus ouvidos abertos e não consegue enxergar a preciosidade que está ali dentro da palavra de Deus, ou dentro das histórias, no caso, né? No caso de Jesus contando parábolas. Eles ouviam, mas eles não entendiam. Eles viam, mas eles não enxergavam, porque tinham um coração endurecido. Mas os simples, aqueles que eram simples, mas tinham um coração tenro, um coração maleável, esses sim compreendiam, né? E aí a palavra caía no coração dessas pessoas e não no coração das outras. E para exemplificar tudo isto, Jesus, aí em Marcos 4, ele conta a parábola do semeador.
que é uma parábola, assim, bem óbvia, né? Quer dizer, nem tanto. Que os discípulos depois ficaram perguntando, e a Jesus, depois, ele colocou seus discípulos à parte e ele deu uma explicação bem clara, bem detalhada, bem óbvia da parábola do semeador. Então, para ver que é óbvio para nós hoje, porque nós temos já a Bíblia toda completa, a Bíblia já foi fechada, né? Então, nós temos a revelação do todo. A gente consegue transitar na Bíblia, na história de Deus, transitar na história da redenção e entender, é fácil. Mas quem estava lá naquela época e não tinha ainda, Jesus não havia morrido, não havia ressuscitado, o Espírito Santo não havia descido, então as coisas era uma colcha de retalhos, e eles só tinham parte dos retalhos, a colcha não estava ainda completa. Então eles precisavam de mais revelação para entender. E aí Jesus conta aquela parábola do semeador, que ele diz o quê? Que a palavra estava sendo semeada. E a partir dali seria semeada por outras pessoas. Naquele momento, quem era o semeador? O próprio Jesus, que ele estava semeando a palavra. Hoje, quem é o semeador? Somos nós, né? Os semeadores, que temos semeado a palavra de Deus. Mas, naquele momento, né, eu acho que eu já falei isso muitas vezes, né? Mas quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que sempre fazer um esforço e voltar lá naquela época e tentar inserir-nos a nós mesmos dentro da história. Então, quando você vê Jesus contando a história, a parábola do semeador, você tem que imaginar as pessoas naquela época, a vida passando bem devagar, né? E Jesus contando. Você tem que imaginar um ambiente, né? Ali aquele local bem agricultural. Então, tudo aquilo fazia muito sentido. E a gente, às vezes, precisa desse exercício para conseguir captar melhor a palavra que foi semeada naquele momento, né? Então, a Bíblia, Jesus estava contando história para aquele povo do primeiro século. É claro que ele sabia que essas histórias viriam para as gerações futuras, né? Porque fazia parte do plano de Deus. Mas ele não estava falando para um grupo como nós, que tinha a vida que nós temos hoje. Ele estava falando para um grupo que tinha aquele tipo de vida, né? Só que a beleza da palavra é que ela se transpõe, ela transborda e ela afeta todas as gerações nos seus princípios. Mas os exemplos eram muito exemplos daquele século, né? Daquele ambiente sociocultural. E aí Jesus diz que o quê? Que o semeador saiu semeando, mas sementes caíram à beira do caminho. Provavelmente aquilo era uma coisa normal, né? Sementes estavam na sacola do semeador, né? No bornal, né? Do semeador, e muitas delas caíam mesmo à beira do caminho. E aí ele diz que o que aconteceu? Que as aves do céu vieram e comeram as sementes. E as aves, Jesus depois explica, elas simbolizam o maligno, né? O diabo, os demônios. As aves do céu comeram as sementes. Então, ele está falando o quê? De uma batalha, que existe uma batalha espiritual quando a gente semeia, quando a gente ministra, quando a gente fala do evangelho, né? Quando a gente traz a palavra, existe uma batalha espiritual. E muitas das sementes, elas são furtadas mesmo, elas são roubadas pelo maligno, antes mesmo de ter a chance de penetrar no solo, antes de entrar, antes da semente ser abrigada, né, no seio da terra, ela é roubada. Então não faz efeito nenhum. E nós conhecemos
nós vemos, né, percebemos muitas pessoas assim, que elas ouvem, a gente até lança a semente, fala de Jesus para elas, mas a semente nem tem a chance de tocar o coração daquelas pessoas. Isso não quer dizer que a gente fique desanimado, porque, eh, sabe-se que a pessoa tem que ouvir pelo menos umas 10 vezes antes da palavra ter um efeito na vida dela. A pessoa, ela ouve, às vezes ouve no rádio, na televisão, às vezes ouve, passa na rua e uma pessoa está pregando, aquilo não entra. É a semente que cai na beira do caminho, não entra. Mas não entra, mas alguma coisinha desperta, tem a chance de despertar a pessoa. Aí depois um outro vai e fala, aquilo não faz efeito, mas sabe, que vai ficando aquela migalhazinha, aquela a palavra, uma coisinha, né, um germezinho, não chega a ser nem uma semente. E um dia, um belo dia, pode acontecer, não acontece com todo mundo, mas acontece com um tanto de gente, pode acontecer de a semente vir e ela penetrar. Mas tudo aquilo que foi feito antes teve o seu, cumpriu o seu papel, né. E aí Jesus fala do outro, de uma outra situação, de uma outra ilustração, do semeador que semeou, mas a semente caiu no solo rochoso, um solo duro. Aí o sol, elas conseguiram penetrar, elas conseguiram brotar, ter uma raizinha lá, mas o sol queimou, porque não tinha profundidade, não estava bem abrigada na terra, né, estava ali na rocha. Então a semente chegou até a brotar, né, a dar raiz. Ela até cresce rápido, mas não tem profundidade, porque aí o sol queima, né, falta nutrientes. É é uma semente superficial, né, que ficou na superfície. E nós sabemos que isso é verdade, porque muitas pessoas até vão para a igreja, aceitam Jesus, são batizadas, né, mas elas não absorvem nutrientes. Não é porque a palavra não tenha nutrientes, elas não têm condições de absorver. Elas são, crentes superficiais, que não têm raízes em Jesus. Suas raízes não estão em Jesus. Aquela pessoa que não abraça a cruz, aquela pessoa que quer atalho, ela quer ser crente, ela quer ser da igreja, mas ela não aguenta angústias, ela não aguenta perseguição, ela não aguenta os dias difíceis. E, portanto, ela está fadada a morrer espiritualmente. É uma realidade. A gente vê isso ao nosso redor. E Jesus já estava profetizando dessa verdade lá atrás. E ele fala também de um outro tipo não de semente, é a mesma semente, mas um outro tipo de semeadura. O semeador, ele continua semeando muitas sementes. Ele tem a sua sacola lotada de sementes. E quem semeia quer ver fruto, eh quer ver sementes brotando, enraizando, crescendo, né. Mas esse terceiro tipo de pessoa, né, ela tem a semente cai entre espinhos. Não é problema da semente, tá, gente? A semente é boa, o DNA da semente é bom. O problema é do solo, é do coração, é a pessoa. Então, essa semente que cai entre espinhos, ela é sufocada pelas ervas daninhas, pelos espinhos, né? Os espinhos que vêm sufocam a semente, não deixa ela ter ar. A pessoa, né, ela escuta, mas ela é sufocada por outras ambições. Meus irmãos, a maior ambição que nós temos que ter nessa vida é dar frutos para Jesus. É ser um solo fofo, quente, nutrido,
Como o útero materno, né, que abriga aquela semente e gera um ser humano, assim deve ser o solo do nosso coração, que é também um tipo de útero. É um lugar onde a semente tem ou quer brotar e florescer. Mas é nossa responsabilidade trabalhar esse solo, mantê-lo nutrido, mantê-lo úmido, mantê-lo aquecido, devidamente aquecido. Tem que ter sol, tem que ter chuva, tem que ter tempo. Temos que ter paciência, porque paciência conosco mesmos, porque é preciso de tempo. Mas não é um tempo assim, eu fazendo nada. Que aí vai passar 50, 60 anos, não acontece nada não. É tempo, é paciência, mas eu ativamente trabalhando. Trabalhando como? Preparando o solo. E a minha nossa, né, a minha maior ambição tem que ser o quê? Que a semente de Jesus Cristo, do evangelho, da sua palavra, tenha vida dentro de mim. Mas tem muitos crentes por aí que a sua maior ambição não é esta. Sua maior ambição é ganhar dinheiro. Sua maior ambição pode ser ter uma carreira. Sua maior ambição pode ser viajar muito, fazer ou sua maior ambição pode ser exercício físico, ter o corpo, né? O corpo bem exercitado, bem musculoso, devidamente. É como o seu Deus é o corpo. Cada um tem o seu tipo de Deus. Outro, seu Deus é o dinheiro, seu Deus é o bem-estar, seu Deus é a comida, né? Sua maior ambição. Essas pessoas são aquelas pessoas, elas podem ser até crentes. Gente, mas lembra que o diabo também é crente, tá? Lembra que o diabo também é crente. Lembra que o inferno vai ter bastante crente lá, né? Crente significa que crê, que acredita em Jesus, acredita que Deus existe, que Deus criou o mundo, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que ele ressuscitou. Mas e daí? Eu vou viver a minha vida, né? Eu vou viver a minha vida. Então, essas pessoas, elas ouvem, elas vão à igreja, mas seus corações estão cheios de outras coisas, né? Portanto, elas não vão dar frutos, porque elas estão atraídas por outros deuses, por outras autoridades. E a Bíblia diz que não dá para servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Ou é um ou é outro. E esse tipo de semente não vai para frente, né? Nós temos que às vezes aprender a discernir. Não é que a gente a gente vai pregar o evangelho, né? Paulo diz, tempo, fora de tempo, né? Para uns e para outros, para coração duro, para coração tenro, a gente prega. Mas a gente precisa aprender a discernir quando o coração é muito duro, você não vai ficar gastando tempo demais ali. Você pregou, você deixa. Você vai para outra, você busca aqueles que têm um coração prontos para aprender, humilde, que querem conhecer Jesus, que tem sede pela palavra. Para discipulado é assim também. Tem um tanto de pessoas aí na igreja, no corpo de Cristo. Mas uma boa parte não está pronta para ser discipulada, não quer, porque todas essas coisas, né, que eu já falei. Talvez essas pessoas lá na frente vão, essa é a nossa expectativa, né? Lá na frente elas vão se arrepender e vão realmente converter de verdade e querer Jesus, ter Jesus como sua maior ambição, seu maior desejo. Mas enquanto elas não chegarem lá, não adianta a gente querer ficar discipulando. Como é que você vai discipular uma pessoa que nem converteu? Tá na igreja, mas não converteu. Não quer o discipulado, ela não tem sede de aprender, ela não tem desejo por essas coisas. Não é que a gente não vai amar e nem ter carinho por essas pessoas. A gente continua amando, a gente continua, quando é possível, fala uma coisa, fala outra, na expectativa que de devagarzinho, de repente, a palavra brota. Mas a gente não vai gastar, assim, muito tempo com elas. Nós vamos gastar o nosso tempo com aqueles que nós percebemos que têm sede. Que é esse solo aqui que Jesus falou.
da semente que caiu em boa terra. É a boa terra, nós temos que ficar procurando a boa terra, né? E Jesus fala que essa boa terra deu muito fruto, dobrou, triplicou, deu muito fruto. Porque são as pessoas que ela naquele momento ela está pronta, ela já converteu de verdade, ela quer. Ela está aquecida pelo sol da justiça, né? Ela tá, o solo está umedecido pela chuva da palavra, pela chuva serôdia, pela chuva que vem do trono de Deus. Então essa pessoa ela já está num ponto que ela quer Jesus e nada mais, né? Esse às vezes é o nosso problema, o problema de muitos de nós. A gente quer Jesus, mas a gente quer um tanto de outras coisas. O dia que a gente chegar no ponto que eu quero Jesus e nada mais para satisfazer o meu interior, a minha alma, aí nós estamos nesse ponto aqui, ó, a boa terra que dá muito fruto, esse solo fértil, né? Mas tem que ter trabalho. Para chegar no solo fértil, é cavucar, né? Cavucar terra, é jogar esterco, é jogar nutrientes, é molhar, e até chegar no ponto que aí botou a semente lá, a semente, ó, trabalho acontece. Parece que o trabalho acontece sozinho, mas não é. Então tem que se haver sim uma boa intenção, uma intenção, eu quero. Mas quem faz a semente crescer, a Bíblia mostra que é Jesus. Jesus que vai fazer a semente crescer. Jesus, tem uma parte que é só dele, é do Espírito Santo, né, que está aqui. A parte que é só do Espírito Santo, mas nós temos que fofar essa terra, trabalhar, ter a intenção, querer. E aí vai brotar, vai produzir, né? E nós temos, qual é a nossa parte? É confiar no Senhor. Confiar que é Ele que vai fazer, vai dar o crescimento. Tem uma parte, gente, e a maior parte, ela não é nossa. Ela não é nossa. Mas nós não podemos também ficar desesperados, nós, quando pregamos, quando ministramos, ficar ansiosos que não está dando fruto. Porque não compete a nós. Não compete a nossa boa oratória, nosso conhecimento de Bíblia. Não é por aí. Então tem sempre esse elemento de querer e de fé, que quem vai fazer a boa obra é Deus. Entendendo que quando a gente, eu sei, eu nem fico frustrada. Quando eu prego, quando eu dou estudo, quando eu faço esses videozinhos aqui para a igreja, eu sei que menos de 10% das pessoas vão captar. E tá tudo bem, é assim. A grande maioria pega uma coisa aqui, uma coisa. E não é porque não tem inteligência, não, isso não tem nada a ver com inteligência. É porque a mente humana é assim mesmo. A gente precisa da repetição, 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 perseverança. Mas, em geral, alguns dizem que é sim, ó, as pessoas vão pegar 5%, 7% do que o pastor fala, do que a gente ensina, e vão, mas na insistência, na segunda vez, pega mais um pouquinho, depois pega mais um pouquinho, até que aquela pessoa, de repente, ela vai estar com um solo fértil, né? Apropriado. E tudo bem, é assim mesmo, por isso tem os pastores para continuar insistindo. E aí, essa pessoa, esse solo, a Bíblia fala aqui em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E tem todo um ensinamento ali. Mas tá, eu quero focar aqui no fruto. Fruto por quê? Porque vivemos no Espírito. Você acha que a grande maioria dos crentes vive no Espírito? Não sei. Você acha que você vive no Espírito? Eu não sei. Seria bom que você respondesse isso.
Você acha que o solo do seu coração está fértil o suficiente para que a palavra brote e dê muito fruto? Eu não sei, mas você sabe. E eu espero que Deus faça frutificar essa palavra no seu coração.